Há ou não um conflito de poderes? Para poder responder a isso, nós convidamos aqui o professor Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional da PUC aqui de São Paulo, né? Advogado, obviamente, e ele está aqui conosco. Doutor Carlos, boa noite, professor. Bem-vindo, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui novamente. Carlos, isso é ou não um conflito de poderes? É um conflito, mas é um conflito que é previsto pela Constituição. Os poderes da República estão em constante interlocução e a nossa Constituição atribui competências diferentes e, inclusive, a possibilidade de um poder, de certa maneira, intervir no outro para poder conter avanços, abusos, de forma a ser respeitada a nossa Constituição. Agora, Carlos, então o ministro decidiu, monocraticamente, eu sei que se fala, né? Sim. Que o senhor Renan Calheiros deveria sair da presidência do Senado. Ele não atende uma ordem judicial. O que acontece? Exatamente. O ministro Marco Aurélio decidiu numa ação que já estava em trâmite desde a época do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e em razão de um pedido de urgência protocolado essa semana, em face do recebimento da denúncia do Renan, ele determinou o afastamento. No meu compreender, decisão judicial deve ser cumprida. Se o presidente do Senado não concorda com a decisão do ministro do Supremo, seja ela monocrática ou seja uma decisão do plenário, se existir a possibilidade de recorrer ao próprio plenário ou ele recorre. Se não há possibilidade de recorrer, ele tem que acatar. Nesse caso, há a possibilidade de recurso. Ele pode recorrer ao plenário da Casa para rever a decisão do ministro Marco Aurélio. Mas enquanto ele não recorre, cabe a ele acatar a ordem. Se não acatar a ordem, no meu entender, desrespeitando a ordem judicial de maneira reiterada e impedindo que ela se concretize, pode haver a decretação da prisão Quer dizer, o ministro desse cidadão. Pode mandar prender o Renan dizendo que ele não cumpriu uma ordem da Justiça? Exatamente, não uma ordem, mas porque ele continua sem cumprir reiteradamente, deixando que a decisão produza a eficácia pretendida. Aí é briga para mais de metro, hein? Exatamente, mas antes... Já pensou mandar prender o homem? Deveria, né? Se ele não cumprir uma decisão, decisões judiciais têm que ser cumpridas. Agora, e o fato de ele não ter assinado a notificação? Não muda, porque quando ele assina hoje o ato da mesa do Senado Federal, ele dá notícia de que tem conhecimento da decisão. Exatamente. Então, no próprio documento que foi assinado pela mesa diretora do Senado, ele faz menção de que teve notícia da decisão, de que ela foi proferida em caráter monocrático e, por essa e outras razões, diz que não vai acatar a ordem do ministro Supremo. A meu ver, não só ele está correndo o risco de sofrer uma ordem de prisão. É certo que o descumprimento de ordem judicial por si só, de uma forma isolada, não é motivo suficiente para implicar numa ordem de prisão imediata, mas no caso dele, que ela é reiterada e impede a eficácia de uma decisão judicial, ela poderia ser determinada. Mas, além disso, me parece que ele incorre em falta por decoro parlamentar, né? Porque ele abusa das prerrogativas do cargo em que ele está para deixar de cumprir uma decisão judicial e para deixar com que uma vontade do Supremo Tribunal Federal seja efetivada, inclusive em benefício próprio dele, que tem interesse em permanecer no cargo. Então, este ato dele de hoje, eu entendo que não só traz consequências imediatas de prisão, como também faculta aos seus pares que iniciem um processo para não só que ele perca o cargo de presidente do Senado, mas que venha a perder também o seu mandato de senador. Por falta de decoro? Por falta de decoro. Agora, então um juiz decidiu e ele poderá recorrer ao Pleno do Supremo. Exatamente. Mas eu pergunto, esse recurso aqui tem efeito suspensivo? Não, porque a decisão que foi proferida pelo ministro Marco Aurélio foi uma decisão em caráter de urgência, ou seja, a natureza dela é de ter efeito imediato. Se ela pudesse ser suspensa pela mera interposição do recurso, não haveria sentido da própria decisão, né? De qualquer modo, temos notícias que a ministra Carmen Lúcia já
convocou o plenário do Supremo para amanhã às 2 horas. Exatamente apreciar a decisão do ministro Marco Aurélio. Né? Quer dizer, o pleno pode confirmar ou pode não confirmar. Pode não confirmar. Tá. Que me pareceu acertada o mérito da decisão do ministro. Porque se a Constituição diz que nem o presidente da República, que foi eleito para esse cargo, se tiver uma denúncia por crime comum recebida no Supremo Tribunal Federal, pode permanecer no cargo, o que dirá do presidente do Senado que vai exercer, que tem dentre as suas competências, exercer essa função em substituição ao presidente da República? Né? Da mesma forma que um brasileiro naturalizado, né, pode ser senador, né? Mas não pode ser eleito presidente do Senado, porque para exercer a função de presidente da República, que o presidente do Senado está na linha sucessória, tem que ser brasileiro nato. Entendo. Da mesma forma, se para ser presidente da República eu não posso ter processo no Supremo Tribunal Federal, respondendo o processo perante o Supremo Tribunal Federal, eu também não posso exercer nenhum cargo na linha sucessória do presidente da República. Você se lembra de algum fato semelhante no passado? Em que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro mandou afastar o presidente do outro poder, porque ele é presidente do Senado e presidente do Congresso, não é isso? Exatamente. Não, ele é o chefe do Poder Legislativo, salvo engano. Exatamente. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Não me lembro. E eu não sei se nós podemos dizer que esta é uma agressão uma agressão ao poder, porque não é que o Supremo Tribunal Federal está aleijando o poder, mas ele está simplesmente suspendendo das funções de presidente da casa, né, até que se resolva uma questão que é uma questão premente e indubitável de responder um processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal. Mas afastado do cargo, seu vice vai assumir e o poder continua tendo interlocução e continua tendo funcionamento normalmente. Agora, Carlos, isso tudo está dentro da lei, está dentro do Estado de Direito. Não tem nada que não esteja previsto nas leis brasileiras. O que houve apenas que está dentro do Estado de Direito, mas há remédio dentro do Estado de Direito, é o descumprimento de ordem judicial. Mas é um ilícito como outro qualquer que o próprio direito tem remédio para a sua solução. Exacerbando nas suas atribuições ao dizer para o Renan deixar o cargo. No meu entendimento, não. Ele está julgando uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que foi promovida e que pede que o Supremo Tribunal Federal revele qual é a interpretação adequada do próprio texto da Constituição. Certo. E ele diz, a interpretação que eu tenho do texto da Constituição é que alguém que responde processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal não pode exercer cargo na linha sucessória do presidente da República. Agora, então, uma outra questão para eu entender. Então, há crise institucional ou não há? Há uma crise de relacionamento entre os poderes, mas eu não diria que essa crise aí é uma crise institucional, na medida em que as instituições estão funcionando normalmente dentro das competências que a Constituição atribui a cada uma delas. Haveria uma crise institucional se, por exemplo, uma ordem judicial, uma ordem de prisão ao então presidente do Senado fosse expedida pelo Supremo Tribunal Federal e se o Senado Federal, dentro das prerrogativas que lhe cabem, relaxasse essa ordem de prisão e aí com isso gerasse uma instabilidade social da população contra o Senado Federal. Né? E nesse caso nós poderíamos dizer que não há um remédio jurídico para a solução de um conflito dessa natureza. Mas, por enquanto, é uma situação desconfortável, mas que tem um script jurídico a ser cumprido e para o restabelecimento da ordem constitucional. Para o restabelecimento não, para a manutenção da ordem constitucional. Já vista que ela não foi rompida. Não foi rompida. Não foi rompida. Carlos, queria te pedir para ficar mais um instante aqui para a gente conversar um pouco no portal aqui. Pois não. Ok. Bom, nós temos aqui outras informações para você que está nos acompanhando, obviamente. Eu acho que ficou bastante claro aquilo que o professor Carlos explicou. Né? Não há crise institucional, há, sim, alguma divergência de interpretação, né? Mas há recurso e, como ele lembrou bem, essas coisas todas correm dentro do direito, do Estado de Direito, né? Dos tribunais terem o seu direito e você recorrer se porventura acha que a decisão não lhe agrada, ok? Nós vamos fazer um intervalo, porque esses episódios que o professor Carlos explicou no âmbito do direito, a gente vai ouvir o Coxo dizendo no âmbito político, tá certo? Onde vale até dedo nos olhos, tá certo? Aqui conosco o professor Carlos Gonçalves Júnior, advogado e professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo.
essas coisas todas que nós estamos vivendo, Carlos, na sua avaliação, elas são próprias de uma democracia muito jovem? Haja vista que democracia, a última etapa da nossa democracia começou em 1988. Sim, não diria das nossas instituições serem jovens, porque as nossas instituições não surgiram no Brasil, mas vieram importadas de outros modelos. Mas talvez eu atribuiria essa instabilidade que nós estamos vivendo à própria qualidade dos políticos brasileiros, né? Então, eu acho que ainda nós estamos vivendo um momento de amadurecimento de cidadania para a escolha dos nossos representantes e para a cobrança de uma postura responsável dos representantes políticos. Então, não atribuiria essa instabilidade à imaturidade das nossas instituições, mas à imaturidade da nossa própria cidadania. Ou seja, nós precisamos praticar mais, conhecer melhor, escolher melhor as pessoas, saber quais são os nossos direitos e deveres. Exatamente. Talvez o que precisa ser reformado é a nossa estrutura eleitoral e principalmente partidária, né? O sistema de escolha dos nossos representantes é um sistema que, com isso tudo que nós estamos vendo, demonstra que não é um sistema eficiente para trazer uma democracia proativa, uma democracia de construir um país melhor em atendimento à necessidade do povo. Carlos, obrigado então pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.